Então, pessoal, vocês estão acompanhando esse caso da baleia aí envolvendo o Bolsonaro, aquela investigação que o pessoal do Ministério Público Federal, da Polícia Federal estão fazendo aí a respeito de o Bolsonaro ter importunado uma baleia lá e essa palhaçada toda aí. Certamente você já pelo menos ouviu falar disso, né? Uma baleia jubarte ali e tudo mais. E é claro que o Bolsonaro não iria perder a oportunidade de dar uma sacaneada com esse tema aí, falando, é claro, do senhor ministro Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula, né, dizendo o seguinte: a única baleia que não gosta de mim está no ministério, né? Não sei se ele falou exatamente para o Flávio Dino citando-o ou se apenas a carapuça serviu. O fato é que o pessoal da grande mídia esquerdista já está tratando a coisa como fala gordofóbica, né? Olha que surpresa que o pessoal iria direcionar a questão para esse lado, né? Então vamos conversar sobre esse caso da baleia em si aí, sobre a resposta do Bolsonaro aqui e tudo mais, tentar entender por que estão colocando essa cortina de fumaça mais uma vez, usando o Bolsonaro como notícia, geralmente para tirar o foco de algum outro tema, não é? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, lá alguns dias atrás, aqui na sexta-feira, é que a coisa realmente foi divulgada, né? Mas estou gravando isso aqui na noite do sábado, dia 18. Mas o que aconteceu é que a Polícia Federal começou a apurar aí, né, uma denúncia aí, uma ideia de que o Bolsonaro estaria importunando uma baleia jubarte lá em São Sebastião. E além disso, o IBAMA também estaria envolvido nessa história, investigando o que teria acontecido e tudo mais, que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, né? O Bolsonaro estava ali circulando com jet ski ali perto dessa baleia que estava ali na praia e tudo mais. Parece que as baleias acabam aparecendo naquela região ali mesmo, né? E chegou aí até cerca de 15 metros da baleia então, né? É o chamado aqui comportamento aéreo por parte da jubarte, que ela vindo na superfície da água ali batendo com a nadadeira peitoral e a cauda. Realmente deve ser um espetáculo muito bacana de se ver, muito interessante, desperta a curiosidade. E aí o Bolsonaro, então, junto com um monte de outras pessoas ali, né, chegou perto dessa baleia lá e tudo mais, fez ali, aqui, né, a imagem, né, fez a sua aproximação ali, e então o pessoal disse aqui, né, o que ele está sendo investigado, o grande ponto é que ele teria molestado a baleia, né, praticado molestamento contra ela, molestamento intencional de baleias, né, ou seja, isso aqui seria proibido pela lei brasileira, né, dizendo que a pessoa não pode caçar baleias, é proibido caçar baleias e também praticar molestamento intencional contra as baleias, ou seja, incomodá-las ali na sua prática, no seu habitat, no seu local normal onde que ela costuma ficar ali, aparecer de vez em quando e tudo mais. Agora, o que significa isso aí na prática, como você categoriza isso, é aquele típico caso de a superficialidade da norma legal. A gente não sabe exatamente o que a lei quer dizer, porque ela abre um leque para um monte de interpretações que vão acabar sendo feitas por algum agente da lei. A lei, em tese, deveria limitar a ação do Estado, dizer exatamente o que tem que ser feito, o que pode, o que não pode, como as coisas vão ser combatidas, né? Mas aqui no Brasil a lei é tão vaga que tudo isso acaba dependendo da interpretação de algum ente ali, de algum agente estatal, e se esse cara não gostar do indivíduo que está sendo investigado, ele vai entender a situação legal ali da forma mais prejudicial àquele indivíduo que for possível. Certamente é o caso do Bolsonaro. Dentro do Estado está lotado de gente que não gosta dele. No IBAMA, então, nosso pai, 90% não gosta do Bolsonaro ali, e em outros órgãos também, a própria Polícia Federal, Ministério Público, então, nem se fala. Claro que eles estão ali arranjando mais uma coisinha para ficar pegando no pé do Bolsonaro. Todo mês tem algo diferente, é impressionante, desde aquela mulher lá do açaí, lá no passado, até as joias, né, que estão agora aí, e esse monte de coisas, delação premiada que não vai a lugar nenhum, enfim. Todo mundo fica fazendo pastéis de vento contra o Bolsonaro. E aí ele veio publicamente hoje, né, dia 18 de novembro, no sábado, questionar isso aí, na verdade fazer uma troça ali, uma zoação com essa história, né? Ele foi num evento lá do PL Mulher
e aí, né, estava aqui lá no Rio Grande do Sul, ele esteve presente lá, e disse o seguinte a respeito desse tema aí, né, só contextualizando, essa visita dele lá em São Sebastião foi em junho deste ano, então a coisa já tem até muito tempo que aconteceu, realmente resgataram isso, sabe-se lá de onde, para encher o saco do Bolsonaro. Mas ele falou o seguinte: todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que eu estou perseguindo baleias, né? Olha só. Realmente a coisa é mais ou menos isso, ele não está mentindo, né? E aí ele seguiu dizendo: a única baleia que não gosta de mim na esplanada é aquela que está no ministério. É aquela que diz que eu queria dar golpe, mas some com vídeos do seu ministério, né? Então, obviamente, ele, né, não citou o Flávio Dino aqui nominalmente, mas é claro que ele está falando do Flávio Dino, até porque todo mundo sabe que existe aí uma piada circulando com o Flávio Dino a respeito do peso excessivo que ele tem, né? Até o próprio Lula já fez piada com isso, então não é segredo para ninguém que o Flávio Dino realmente é uma baleia. O cara é, como diz o Monark, um gordola, né? O cara acima do peso, isso sempre vai ser usado como piada para ele, e o Bolsonaro, claro, usou a oportunidade para cutucar a questão das imagens dos vídeos lá, porque é muito fácil você construir uma narrativa eliminando todas as provas, né? Se era um negócio tão importante lá naquela época, por que que não guardaram os vídeos para investigações posteriores? O pessoal disse aqui, né, que as imagens ficam registradas durante um tempo, depois elas são apagadas, né? São sobrescritas por novas imagens. Mas, poxa, o negócio aconteceu, deu aquela repercussão toda no dia 8 de janeiro. No outro dia era para todas essas imagens do dia, todas, absolutamente todas, terem sido arquivadas de forma permanente, né? Parece aqui que a Polícia Federal recolheu as imagens que considerou importante para a investigação, dentro de 15 dias ali e tudo mais, então depois o resto foi apagado. Realmente uma coisa, uma história sem pé nem cabeça, né? A ideia não seria incriminar ninguém com essas imagens, porque certamente não tem nada a ser feito. A ideia era justamente deixar a coisa vaga, a coisa ambígua, para justamente, conforme eu citei aqui nesse caso da aplicação da lei das baleias aí e tudo mais, você abrir margem para a interpretação do agente público, colocar a culpa em alguém, ou pelo menos ficar sustentando essa história aí durante algum tempo, que é o que o Flávio Dino aí está tentando fazer em relação ao 8 de janeiro, ficar continuando com essa história de golpe aí e tudo mais, de tentativa de golpe aí, colocar o Bolsonaro nessa história principalmente. Então daí que o Bolsonaro aproveitou, além de chamar o cara de baleia, o que não é nada injusto, diga-se de passagem, afinal basta ver o peso do cara lá para entender que o apelido se encaixa muito bem. Mas o Bolsonaro também aproveitou para dar uma cutucada nessa questão aí das imagens do 8 de janeiro. Conforme eu falei aqui, o pessoal do UOL tratou logo de mais um crime cometido pelo Bolsonaro. Olha só, fala gordofóbica ao citar inquérito por perseguição de baleia, né? Então eles citam aqui, ó, o ex-presidente disse ser vítima de mais uma maldade, mas não comentou mais sobre o caso, né? E aqui eles seguem com a explicação do acontecido, a questão da fala gordofóbica, que não citam nada que explique por que essa fala é gordofóbica, chamaram gordo de gordo, é gordofobia agora, né? Falar a verdade. Então, realmente, aquele tipo de baboseira que a grande mídia sempre faz, sempre produz para colocar ali uma pecha negativa no Bolsonaro. Foi assim que começaram com o papo de genocida lá atrás, foi assim que fizeram toda aquela história de ele prejudicar o meio ambiente, sendo que vocês estão vendo as notícias do Pantanal aí, o que está acontecendo lá fora, o que aconteceu também na Amazônia. Realmente ninguém está destruindo mais o meio ambiente do que o governo Lula, né? Mas ainda assim o pessoal cola essas peixes no Bolsonaro, principalmente a turma da grande mídia. Felizmente nós estamos chegando numa fase, aí, numa etapa da informação tão pulverizada, tanto os produtores independentes de conteúdo produzindo aí as suas reportagens, as suas análises de fatos, que esse tipo de coisa aqui não é levado a sério para mais ninguém, porque o pessoal fala assim, fala gordofóbica, né? Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Ah, comparou o Flávio Dino com a baleia? Belo e moral, não tem nada de errado nessa história, né? Então, de forma geral, o que nós estamos vendo é mais uma tentativa forçada, completamente carente de fundamentos, de bases, da grande mídia e do establishment político ali estatal, de colocar mais alguma coisa na conta do Bolsonaro, criar mais algum imbróglio ali para ele, alguma confusão,
alguma situação que o constranja de alguma forma, ou que renda notícias, né, que é o que está acontecendo basicamente, notícias com cunho negativo, pejorativo para cima do Bolsonaro, de forma que eles possam manter ainda essa condição, toda essa tradição já da grande mídia e desse establishment político aí de bater no Bolsonaro dioturnamente, porque ou isso rende muita notícia para eles, ou eles ainda precisam enfraquecer o cara porque ele realmente está muito forte, muito resiliente, mesmo com tudo que tem acontecido, que tem sido feito contra ele nos últimos meses aí, né? Então essa aqui é a bola da vez, não vai dar em absolutamente nada, uma grande bobagem, um grande pastel de vento aqui, vai servir apenas para o pessoal ficar falando esse tipo de bobagem que você está vendo aí na tela aí, né? Bolsonaro faz fala gordofóbica, né? É assim que a grande mídia vê a parada, vê um comentário de zoeira, um comentário de brincadeira, né? A que ponto chegamos? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.